Construindo resistência espiritual. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse: por que isso? Construindo resistência espiritual. O que é isso? O Espírito do Senhor, ele diz, é ser forte, não aqui no âmbito natural, é ser forte no âmbito espiritual. Por que nós caímos aqui? Porque primeiro no espiritual está fraco. Você já percebeu quando você está firme, forte na fé? Você pode passar o que for, você não abaixa a cabeça. Porque espiritualmente você está forte. Nada que te aconteça aqui no âmbito natural enfraquece você. Você pode estar passando a maior luta da sua vida. Se você está bem com Deus, você olha para a luta e você crê no meio da luta que o seu Deus vai te dar vitória. Você não vai retroceder. Então eu preciso criar resistência espiritual. Eu preciso me movimentar nisso. E aí, o Senhor vai falando aos nossos corações. E quando Deus fala dessa forma, é porque a igreja está passando sérios perigos. E Deus, ele quer alertar a gente. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 36. Eu quero falar com você aqui algo que saltou ao meu coração. A Bíblia diz assim: vocês precisam perseverar. Por que tem uma ordem de perseverar? Porque não vai ser fácil. Vocês precisam perseverar, porque não vai ser mole, não vai ser moleza. Nós vamos enfrentar resistência, nós vamos enfrentar lutas e guerras. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Diga: primeiro, luta, guerra, perseverança, depois, conquista. E isso precisa estar bem esclarecido dentro de nós. Guerra, luta, batalha, persevera. Isso tem que estar bem esclarecido. Vocês estão fazendo uma campanha: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É luta. Sabia que às vezes a gente está orando por pessoas que estão contra a gente? O pior inimigo que nós temos é os das nossas próprias casas. E você está orando, está clamando. De repente você fala assim: eu estou orando por esta pessoa, eu estou clamando por ela, está se levantando contra mim? Porque o nosso adversário, ele atua na mente das pessoas. Ele vai trabalhar dia e noite para tentar nos fazer retroceder. Só que lá no mundo espiritual ele já perdeu. O problema é que ele traz a batalha para o âmbito físico, e é aqui no natural, no físico, que ele fecha uma porta, que ele põe um contra o outro. É aqui nesse âmbito natural é que ele trabalha, porque no âmbito espiritual a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as coisas. Então ele vai tentar trazer para cá, porque aqui no âmbito natural ele tem força. Porque quando nós nos achamos fracos, aqui ele nos vence.
Porque nós somos levados por resultados, sim ou não? Você ora, não acontece na hora que você quer, o que acontece? Você pede, você entra em oração e fala, é hoje que aquela porta vai abrir. Aí você chega lá, a porta não se abre, o que acontece? Você já fica esmolecido na fé, não é assim? Você está orando por um negócio e aquele negócio não surtiu ainda, não aconteceu ainda, o que acontece? Você vai se enfraquecer. Então, eu preciso olhar para Deus e não para os resultados, porque muitas vezes as coisas não vão acontecer nem na hora que eu quero e nem do jeito que eu quero. Quantos estão entendendo? Por isso que ele está falando para ter uma perseverança. Quando tiveres feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então primeiro eu vou fazer a vontade de Deus. Diga, fazer a vontade de Deus não é tão fácil, porque para fazer a vontade de Deus eu tenho que anular a minha própria vontade. Aí é que está a chave. Todas as vezes que você fala, eu vou fazer a vontade de Deus, você pode estar preparado que você vai ter que anular você mesmo. Você vai ter que dizer não para você. Qual é a maior força que o nosso inimigo tem contra a gente? É que a gente está condicionado em fazer somente o que nós queremos. Quando vocês fizerem a vontade de Deus, você recebe. E a vontade de Deus é que você o adore e que você o sirva, independente se o milagre chegou ou não. Se submeter à vontade de Deus é anular a si mesmo, diariamente. A vontade, apóstolo, é matar, mas eu não mato, porque a vontade de Deus não é que você não mate. A vontade, apóstolo, é de abandonar tudo, largar tudo, mas a vontade de Deus é que você permaneça em oração. A vontade, apóstolo, é pegar e chutar o balde, mas a vontade de Deus é que você mantenha o balde de pé e enchendo ele ainda. Então a vontade de Deus sempre será contrária à vontade da carne. É aí que nós perdemos a batalha, porque sempre nós estamos condicionados a fazer o que queremos, da forma que queremos e achamos que está certo. A gente é juiz de nós mesmos, e o juiz é Deus. Estão compreendendo isso? No versículo seguinte a Bíblia vai dizer, queridos, preste atenção: pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará. Diga, ele vai vir. Repita assim, mas esse em breve é no tempo dele, não é no meu. Eu não sei, porque a palavra de Deus diz que um dia pode ser 1000 anos e 1000 anos pode ser um dia. O relógio de Deus, o kairos de Deus é diferente do nosso. Pode ser que aconteça amanhã, mas pode ser que demore uma semana, ou um mês, ou 2 meses. Mas de uma coisa a gente já aprendeu: que se eu cumprir a vontade de Deus, Ele está dizendo que Ele vai me abençoar. Então a nossa luta é matar a nossa carne diariamente e olhar sempre para Deus, o nosso Criador. Nós passamos por momentos de lutas, e essas lutas parecem não ter mais fim. A gente pensa, eu já orei, eu já fui para a igreja, eu já fiz votos, eu já fiz propósitos, eu já até me batizei, e eu ainda estou assim. Esse é o problema, nós queremos barganhar com Deus. Não faça nada para Deus com intenção de receber alguma coisa. Tudo que você faz para Deus, faça porque Ele é
Deus. E esse é o problema da igreja. Tudo que ela faz é pensando em receber alguma coisa em troca. Tudo. Eu preciso fazer para Deus, porque Ele é Deus. Adorar a Deus, porque Ele é Deus. Agradecer a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Isso é anular a mim mesmo. É buscar a vontade, o centro da vontade de Deus. E quando eu busco a vontade de Deus, eu entro na plenitude de Deus. E as coisas começam a dar resultado na minha vida. Começa a receber as coisas de Deus, não porque você barganhou com Ele, não. Primeiramente você o reconheceu como Deus, e serve a Ele como Deus, e o adora como Deus, e coloca Ele no lugar dele e você no seu lugar. A luta, ela vai passar, diga, a luta vai passar. No momento certo, ela vai desaparecer. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé. Para que hoje nós vamos ter uma aula disso. O que é viver pela fé? Viver pela fé é esperar algo que não se vê. A fé é no invisível. Isso é viver pela fé. E se você fazer uma reflexão, talvez você não está vivendo pela fé. Viver pela fé é não se desesperar. Viver pela fé é não estar angustiado. Viver pela fé é se alegrar, mesmo quando você não vê nenhum sinal de milagre. Isso é viver pela fé. O meu justo viverá pela fé. Isso é viver pela fé. É assim que o crente tem que se comportar. E se retroceder, não me agradarei dele. A fé em Deus me faz acreditar que a qualquer momento tudo vai dar certo. Viver pela fé não é andar empurrado pelos cantos. Viver pela fé não é atribuir a Deus porque as coisas estão dando errado. Viver pela fé não é desistir da caminhada porque as coisas estão difíceis. Viver pela fé é buscar a Deus acima de qualquer coisa, independente do resultado. Isso vai fazer você alcançar a promessa. Nós estamos orando aqui pelos nossos descendentes. E hoje eu estava pensando, lá atrás muitas pessoas oraram por mim, e eu demorei, mas eles não pararam de orar. Mas hoje eles olham para mim e vê, a oração valeu a pena esperar em Deus. Então eu quero que você entenda que viver pela fé é criar resistência espiritual, é criar uma resistência mediante aos problemas e às dificuldades. Isso é viver pela fé. Tem pessoas que estão no cristianismo há muitos anos, mas elas estão sentadas no lugar que era de Deus, sempre fazendo a sua vontade, o seu querer, sempre com os seus propósitos particulares na frente do propósito de Deus. Agora, uma coisa já sabemos, que a nossa casa e a nossa família é um projeto de Deus.
Então, querendo eles ou não, nós vamos estar aqui orando nas quartas-feiras e clamando pela vida deles. E aquele que prometeu, ele virá, e ele vai visitar cada um dos seus entes queridos. Vai visitar os filhos dos filhos, vai visitar um por um. Porque a oração do crente, ela tem poder. Então, nós precisamos nos posicionar, criar resistência. No versículo 39, a Bíblia diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Olha para o teu irmão e fala: você é dessa turma? Que pode dizer: eu não vou retroceder, eu não vou parar, mesmo que a guerra venha sobre a minha vida? Então, quando eu bato no peito e digo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é porque eu já estou nesse estágio. Nós não vamos retroceder. A guerra vai vir, mas a gente não vai parar. Amanhã eu posso receber um telefonema que não for agradável, mas o que acontece aqui no âmbito natural não tem o poder de abalar o trono do meu Deus. A Bíblia diz que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Pode estar acontecendo o que for na tua vida, na tua família, na vida desse que você está orando por ele. Para Deus não é impossível a qualquer momento acontecer um milagre grandioso. Nós não vamos parar nem retroceder. Aí a Bíblia diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Queridos, não é a guerra, não é o tamanho do problema que você enfrenta que vai te destruir. Se você permanecer, Deus te protege. Quem que vai ser destruído? Os que retrocedem. Estão entendendo? Entrar numa guerra e numa batalha, tendo uma palavra dessa ao nosso favor, vai nos animar na guerra. Se eu recuar, eu vou ser destruído, mas se eu permanecer, eu serei alcançado com a misericórdia de Deus. Eu tenho que permanecer. Então o que eu quero falar para você hoje? Tira estas palavras negativas do coração e da mente. Não vou conseguir, não vai dar certo, está difícil, não vai, a minha família, esse aí não sei, só um milagre. Você não crê em milagre? Então para de falar só um milagre. Você crê em milagre? Se é só um milagre, então está tudo certo, o milagre vai acontecer. Entenda isso, vai construindo uma resistência espiritual. Todas as vezes que o inimigo aumentar o grau de batalha, você aumenta o grau de fé. Porque você vai passando por processos. Eu, por exemplo, eu já estou acostumado. Eu costumo dizer que eu já estou com uma armadura, que essa armadura foi criada da minha própria pele. Não é qualquer facada pelas costas que entra mais. Não é qualquer pedra que bate aqui que machuca mais. Porque eu estou blindado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Já passamos por tantas coisas e nós estamos de pé. Já passamos por tantas perseguições e nós estamos de pé. Já passamos por tantas traições e nós estamos de pé. Isso quer dizer que tem um propósito de Deus. Isso quer dizer que nós estamos cumprindo a vontade de Deus. E quando você cumpre a vontade de Deus, os inimigos vão se levantar e vão cair. É isso que você precisa entender. Criando resistência espiritual. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Eu amo esse capítulo, esse versículo. Preste atenção. Gosto muito disso aqui. Mas quanto a mim, ficarei atento ao
Aonde que eu vou ficar atento? Aonde eu vou concentrar as minhas energias? No Senhor. Atento ao Senhor e não no problema. Olha para o teu irmão e fala assim: atento no Senhor e não no problema. Diga: atento no Senhor e não no perseguidor. Atento no Senhor e não no fofoqueiro. Diga: atento no Senhor e não nas portas fechadas. Estão entendendo isso? Ele está dizendo: ficarei atento ao Senhor, esperando em... Aonde que eu vou esperar? Em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Aonde que eu tenho que concentrar as minhas energias, a minha fé? No Senhor. E aí ele vai dando as chaves para você e para mim nessa noite. O profeta Miqueias, ele vai falando conosco aqui agora. E ele vai dizendo assim: está difícil? Fica atento ao Senhor. Tem um laço preparado? Fica atento ao Senhor. Porque é Ele que vai te salvar. Quando eu estou com os olhos fitos no Senhor, com os ouvidos abertos no Senhor e com o meu coração cheio de temor ao Senhor, o laço do inimigo não me pega. Então eu quero que você seja forte, fortalecido no Senhor, no entendimento no Senhor, para que você possa fazer esse povo alcançar a promessa. A Bíblia vai dizer no verso 8: não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morrendo nas trevas, o Senhor será a minha... Ah não, você não está aí não. Eu acho que está todo mundo dormindo. Não se alegra o meu inimigo, a minha inimiga. Se eu cair, eu me levanto. Então não importa, estou sendo perseguido, estou sendo perseguida, o Senhor está comigo. Eu estou andando nas trevas, a luz do Senhor está caminhando comigo, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Entende? Aí ele diz assim: não se alegra a minha inimiga com a minha desgraça. Tem gente que está olhando e rindo. Tem gente que está assim: espera, daqui a pouco você vai ver ele chorando, vindo atrás de mim, lamber as minhas botas. Deixa ele pensar assim, porque você serve um Deus que cuida de você. Ele caiu. Deixa ele pensar que você vai ficar no chão, porque você tem um Deus que te levanta. Ele está andando na escuridão, está tendo tudo errado para ele e para a família dele. Deixam eles rirem, achando que você está na desgraça, porque você não está. Porque quem anda com Deus anda cheio da graça de Deus. Eu quero nessa noite fazer você crescer espiritualmente. Eu quero nessa noite que você crie resistência espiritual e olha para o problema e diz: eu sei quem está comigo, o meu Redentor vive. Talvez você chegou aqui hoje: eu estou acabado, eu estou caído, e agora o que vai ser? Ele está dizendo para você. Por isso que Miqueias está dizendo assim: eu estou olhando para o Senhor, eu estou concentrado no Senhor. Ei, preste atenção. O sorriso do inimigo é passageiro. Daqui a pouco ele vai ter que ver você se levantando, e não vai demorar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quem te prometeu foi Ele.
A palavra é dele. Ai, vão rir de você, deixa rir. Ei, você pode estar passando a pior luta da sua vida. Você pode estar passando o pior desespero da sua vida. Mas se você não retroceder, a luz vai brilhar no seu caminho. A luz vai brilhar. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos filhos da promessa. Se eu fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer o poder dele se manifestar na nossa vida e na nossa casa. Agora você precisa entender que sem obediência não há poder, sem obediência não há proteção, sem temor e respeito não há milagre, sem fidelidade há desespero, com fidelidade há milagre. Entenda isso, coloca isso na sua cabeça. O Senhor dos Exércitos está cuidando de tudo. Ele está falando aqui para as nossas vidas. Esta palavra é liberada para a sua casa. Deuteronômio capítulo 20, verso 3. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Olha para o teu irmão e fala assim: mesmo estando em Deus, você vai lutar. Tem gente aí que, perdi as forças, não vou lutar mais. Você tem que lutar. Você vai lutar. Por isso que eu estou falando, criar resistência espiritual. Por quê? Porque vai haver luta. Sem luta não há vitória, irmão. Estou passando a pior luta da minha vida, então luta. 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 Quando você cansar, continue lutando. Porque uma guerra só acaba se você lutar. É para lutar. Não desanimem e nem tenham medo. Não fiquem apavorados e nem aterrorizados por causa deles. Ei, para de olhar para o tamanho do problema, para o tamanho da situação, e faça como Miqueias ensinou: olha para o Senhor. Davi, quando vai lutar com Golias, ele olha para o Senhor. Quem é esse incircunciso que ousa se levantar contra o exército do Deus vivo? Preste atenção. Vai haver luta, não vai? Talvez aqui nós estamos passando muitas lutas já, mas nós estamos criando resistência espiritual e lutando. Desistir, jamais. Retroceder, jamais. Agora, quem é os que vão permanecer? Os que obedecem a palavra de Deus. Porque a obediência à palavra de Deus vai te fazer entender, compreender, sentir que Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você nessa campanha. Deus está com você nessa luta. Deus está com você nessa oração por intermédio do Espírito Santo. Deus está com você nessa demanda, nessa luta. Mas você precisa lutar. No versículo seguinte a Bíblia diz assim, amada igreja: pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Quem recebe essa vitória? Agora, por que ele fala para você lutar e ele fala que ele também vai lutar? Porque ele começa dizendo para você lutar, vocês vão lutar. Agora ele fala, porque o seu Deus vai te dar vitória, ele vai lutar com vocês, por vocês. Sabe o que ele está falando? Eu vou pegar na sua mão e nós dois vamos entrar na batalha. Essa guerra que você está passando, Deus vai entrar junto com você.
É você aqui guerreando de um lado e os anjos guerreando do outro. É você aqui lutando aqui e os anjos guardando a tua retaguarda. É você lutando aqui na retaguarda e o anjo lutando aqui na frente. Você precisa lutar. Ou você se esqueceu da oração de Daniel? Daniel ali orando, e uma guerra estava acontecendo. Aí o anjo chega e fala: Daniel, eu só consegui vir por conta das suas palavras, porque o príncipe da Pérsia tentou me parar. Você sabe que quando você começa a orar aqui e não quebra a campanha, começa a ter uma guerra lá. Eu e você estamos guerreando aqui, e os anjos de Deus estão guerreando lá. Ou você acha que a força do nosso inimigo quer que você receba a bênção assim, de mão beijada? Tem luta.